Olá, minhas amigas e meus amigos. Está uma zona. O país está uma zona. Eu não sei nem por onde começar, nem por onde acabar este vídeo. Eu gostaria de ter um roteiro com início, meio e fim do que eu vou falar. Mas a confusão, a lambança que está o país é tão grande que vocês vão me perdoar se o vídeo ficar meio esquizofrênico. Se um pedaço começar, desviar para outro, depois for parar em outro lugar, voltar de novo, tornar a repetir, porque vamos começar, por exemplo, pelo novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, que declarou, o primeiro ato dele declarou que a revolução, o golpe militar de 31 de março de 64 tem que ser celebrado. É uma loucura. Este general bolsonarista, fascista de primeira linha, está reabrindo velhas feridas que nunca cicatrizaram. Está mexendo na dor da democracia brasileira. O vergonhoso golpe militar de 1964, que passou por cima da Constituição, da democracia, que destruiu valores humanos, fez uma lambança no país e só entregou o poder aos civis depois de ter estabelecido uma gigantesca dívida externa, com as obras faraônicas e sem sentido e com uma política econômica completamente equivocada. Deixando atrás de si um rastro de centenas de desaparecidos, centenas de mortos, dezenas, milhares de torturados, de presos, de exilados. É uma vergonha que se celebre este golpe militar contra a democracia. Mas eles vão celebrar. Eu sugiro que na celebração, e pelo que eu sei já estão comprando 500 quilos de salmão, a R$500 o quilo do salmão, comprar uísque, cerveja, devem fazer um grande jantar. Eu sugiro que também durante as celebrações, em todo o país, em todas as praças do país, por exemplo, haja paus de arara como instrumentos de tortura, com pessoas penduradas no pau de arara nuas, tomando choque elétrico. E os militares, os bolsonaristas em volta aplaudindo e festejando o golpe de 64. Também tapas, murros, baldes de água fria, afogamentos. Isso deve ser celebrado em todo o país, deve ser mostrado em praça pública. Devem amarrar jovens a traseiras de jipes da aeronáutica, com a boca no cano de descarga e arrastar pelas avenidas e ruas do Brasil, para a gente não esquecer a celebração do que foi esse golpe militar de 64. Devem pegar idosos de oposição, como o Gregório Bezerra, como fizeram o Gregório Bezerra, e arrastá-los seminus pelas ruas das capitais brasileiras, pendurados atrás de carros do Exército, do glorioso Exército Nacional. Eu acho que seriam celebrações maravilhosas. Deve, por exemplo, haver fuzilamento público de indígenas. O que houve de destruição de populações indígenas deve ser repetido, mostrado em praça pública e celebrando com os pracinhas, os soldados, os oficiais, todos batendo palma e festejando, soltando foguetes. Pessoas devem ser colocadas nuas, junto com seus excrementos e suas urinas, em cubículos em praça pública, durante 3 dias, sem água, sem comida, tomando choque elétrico, como forma de celebração do golpe de 64. E muitas outras maldades. O grande espetáculo seriam aviões da FAB jogando lá do alto cidadãos brasileiros. Joga embaixo, esse acertou, caiu no lago, porra, esse esborrachou, caiu fora, caiu na terra, que merda, nem para isso serviu esse comuna. É uma forma de celebrar o golpe de 64. E este maluco, este louco deste ministro da Defesa, o primeiro ato é isto, celebrar o golpe militar de 64, 50 e tantos anos depois. Não é isso? 57 anos depois, reabrir feridas, porque o Bolsonaro quer. E tem mais, estátuas, inauguração de estátuas em praça pública do coronel Brilhante Ustra, de torturador, de todos os torturadores do Fleury, passar filme mostrando torturas, ordens do dia, entregas de medalha de honra ao mérito aos familiares do Ustra, do Fleury, de toda essa gente, estátua gigantesca, a maior estátua de torturador do mundo, pode ser elevada talvez em Brasília. Já pensou que coisa turística fabulosa para o mundo a gente dizer, olha, nós temos a maior estátua de torturador do mundo, venham ver, venham ver.
uma forma de celebrar o golpe de 64. Ou não? É claro que sim. Afinal de contas, foi para poder celebrar o golpe, para que as Forças Armadas fossem envolvidas numa política de governo, de um louco, de um assassino, de um genocida, que se demitiu o ministro da Defesa e os comandantes militares foram demitidos. Para que a festa pudesse, a festa trágica, dantesca, pudesse ocorrer no dia 31 de março. E não está livre. Enquanto a situação muda de visão a cada momento. Não está livre de quando esse vídeo estiver no ar, nós tivermos tanques na rua, ou motins da polícia militar fazendo a própria lei, ou da milícia, que é comandada pela família, e todo mundo sabe disso. Tudo se sabe nesse país e ninguém toma providência. Um Congresso covarde, um Congresso incapaz de tomar qualquer atitude. Forças Armadas covardes, capazes de tomar qualquer atitude. O cara veio dizer, o general, não tivemos mortes, todo mundo ficou protegido da Covid dentro das Forças Armadas. Então, se ele sabia que tinha que proteger com máscaras, com vacinação, com isolamento, por que permitiu que esse genocida fizesse isso com o povo brasileiro? Que aquele generalzinho da ativa, aquele infeliz que foi ministro da Saúde, permitisse, fosse cúmplice da morte de centenas de milhares de brasileiros. Se sabiam disso. Então também o Exército Brasileiro é cúmplice da morte de centenas de milhares de brasileiros. A coisa está uma lambança no país. Bolsonaro conseguiu fazer uma lambança completa. Eu não sei como fica Paulo Guedes nessa história. Continua lá. Eu não sei como fica a direita, chamada direita progressista. Ela tentou um golpe, tentou emplacar o seu candidato, o que ela viu no colo dela foi Bolsonaro. Ela foi de vivandeira aos quartéis chamar os militares vieram e olha, viúvas de 64 à vontade. Agora mesmo, o Bolsonaro quer nomear como ministro da Defesa, como comandante do Exército, o comandante da região do Norte, Nordeste, da região militar do Nordeste. Mas para nomeá-lo, ele tem que demitir, tem que reformar 6 generais que estão à frente deste general. Isto é uma crise dentro do Exército. Mas não pensem vocês que o Exército vai tirar o Bolsonaro. Não. Que as Forças Armadas vão fazer. Não. As Forças Armadas estiveram sempre, desde o primeiro minuto, envolvidas neste golpe contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro e neste genocídio. O máximo que pode haver é divergências entre eles. Mas isso não significa nenhuma mudança. Nem mesmo a saída de Bolsonaro para a entrada do general bonzinho, o Mourão. Ou a gente tem eleições novas imediatamente, anulando todo o processo fraudulento comandado por Sérgio Moro, que tirou Lula da possibilidade de eleição, ou não tem solução ao país. Ou melhor, o país está em regime de solução de continuidade. Está acabando. Estão transformando o Brasil em produtor de commodities, exportador de soja, de carne, de feijão, de arroz, de petróleo, de minério, de nióbio. Industrializar o país, educar o povo, formar universidades, aumentar o número de hospitais. Nem pensar, não. Vamos armamento, botar mais armas na mão do povo, vamos dar mais verba para o governo, tira da saúde pública e da educação e dá para as Forças Armadas. Como é que nós chegamos neste estado de bestialidade num país que tinha tudo para ser uma 4ª potência mundial? Tinha tudo e era a 6ª economia mundial. Como é que chegamos a esta imbecilidade? Alguém pode me explicar? É a lambança sendo feita com a pusilanimidade dos poderes, do Supremo Tribunal Federal, do Exército, das Forças Armadas, do Congresso Nacional. Quer alguém mais pusilânime e covarde do que Rodrigo Maia? Até Arthur Lira, que está sendo processado por diversos inquéritos, que foi colocado lá por Bolsonaro, tem mais fibra contra Bolsonaro do que Rodrigo Maia, o nhonho. É uma loucura que nós estamos vivendo nesse país. E é com muita mágoa que eu vejo celebrarem o golpe de 31 de março de 64. Por quê? Porque essa questão nunca foi fechada, esta ferida nunca foi fechada no Brasil. Os países latino-americanos que tiveram ditadura condenaram seus ditadores, condenaram seus genocidas, condenaram seus torturadores. O Brasil passou um pano. E aí as viúvas voltam ao poder. Ou seja, nós ainda não prestamos conta do golpe de 64. Ainda não acertamos conta com os algozes da democracia e do povo brasileiro. Ou acertam-se essas contas, ou elas permanecerão
inevitavelmente, séculos e séculos pela história do Brasil, desde que Deodoro fundou o golpista Clube Militar. Ou conhece algum marechal e general mais golpista que Deodoro? Deu um golpe destituindo a monarquia. Vergonhosamente embarcou o imperador à noite e a família imperial sem direito nem a trocar as malas. Sai, estão fora, pronto. Com as mesmas vivandeiras que corriam aos quartéis pedindo o fim da República e os militares interviessem na política. Joaquim Nabuco, Benjamin Constant, que são heróis da República, na verdade eram vivandeiras correndo à porta dos quartéis pedindo intervenção militar na República e na democracia. E tomaram pela frente as ditaduras de Hermes e de Floriano. Então, minhas amigas e meus amigos, eu não sei nem por onde começar, nem o que falar com vocês. Eu leio que ontem nós tivemos 3.700 mortos. E este número vai chegar já em 4.000 e em 5.000 mortos, no meio de uma pandemia. E passa-se a discutir a troca de comando militar. O Braga Neto tem a coragem de dizer: não, tudo continua como antes, as Forças Armadas vão manter a sua postura. Não há problema nenhum. Se as Forças Armadas vão manter a sua postura, por que demitiram o ministro da Defesa e os comandantes militares? Porque tem que ter uma mudança na postura. Senão, por que eles foram indignamente demitidos? Porque do ponto de vista da dignidade militar, eu espero que exista um mínimo lá dentro entre eles, pelo menos na corporação deles, demitir o ministro da Defesa e os comandantes militares que não se opuseram a nada, que estavam fazendo o serviço deles de servir ao Estado brasileiro, é uma indignidade, é uma humilhação. Mas por quê? Porque eles não quiseram servir a esta festa macabra que está programada para hoje em todo o Brasil, onde milhares de bolsonaristas, de quadrúpedes, de imbecis, de ignorantes que sequer viveram o horror da ditadura de 64, vão para a rua festejar e gritar mito, 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 tendo à frente este Mussolini brasileiro. Jair Messias Bolsonaro, que não chega nem aos pés do brilhantismo do Mussolini italiano. E eu não estou aqui para passar pano para Mussolini italiano, não. Mas se é para ser fascista e ser nazista, que seja completo e não estúpido e burro. Porque Hitler, bem ou mal, foi um gênio. Foi o gênio do mal. Bolsonaro não chega nem a ser gênio do mal. Ele é o cavalo do capeta, é o cão, é a mosca do pousou no cocô do cavalo do capeta. É isso que o Bolsonaro é. Mas alçado ao poder máximo pelo poder financeiro, pelo poder militar, pelo poder legislativo, pelo poder do judiciário. E o povo brasileiro e o Brasil que suporte isso, a destruição completa do Brasil. Até uma proposta de que o Museu Nacional, ao ser reconstruído, deixe de ser Museu Nacional. Porque, na verdade, foi a casa dos imperadores. A destruição da memória brasileira, da cultura brasileira. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que falar de vocês. Eu estou completamente abismado e amedrontado pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Porque esta mudança, essa lambança que Bolsonaro fez, mudando os ministérios, aceitando indicação de filho para ministério, indicação do centrão para ministério, indicação da ala direita para ministério, ele não ganhou nada com isso, ele só perdeu, ele se isolou mais ainda, mas ele endureceu o regime. E ele não precisa de um golpe militar com tanque na rua. Ele tem a Lei de Segurança Nacional, essa excrescência que a gente herdou da ditadura e que não se mudou desde a Constituição de 88. Tem a Lei Antiterrorismo. Ele tem as leis na mão, é só processar, é só prender seletivamente as pessoas. Não precisa mais torturar e prender aos milhares como o Exército e as Forças Armadas fizeram a partir de 64. Mas que o país está sendo destruído, está transformado em colônia, está. Diante da passividade de um Congresso covarde e diante da passividade de umas Forças Armadas cúmplices. Cúmplices de genocídio, cúmplices de destruição da democracia. E eu não desejo intervenção de Forças Armadas para tirar Bolsonaro, não. Porque tira a caca e as moscas continuam. Você tira Bolsonaro e bota Mourão. Ou tira Bolsonaro e Mourão e bota quem no lugar? Arthur Lira, qualquer coisa dessa, Rodrigo Pacheco. Como é que eles vão resolver essa situação? Agora, o curioso de observar isso tudo é que as Forças Armadas entraram nesse brinquedinho do golpe de 2016, porque elas já estão aí desde Michel Temer. Foi Michel Temer quem primeiro trocou o ministro da Defesa, que era comandado por um civil, por um militar.
Durante anos, o Ministério da Defesa do Brasil eram militares. Na democratização passou a ser regido por civis. Michel Temer é que recolocou militar de novo no comando do Ministério da Defesa. E os milicos entraram de cabeça no golpe de 2016. Felizes da vida. Agora não sabem como sair, estão misturados na lambança. Danem-se. Aproveitem e chafurdem bastante na lama na qual vocês se enfiaram, comprometendo a imagem mais ainda das Forças Armadas. E a celebração deste golpe no dia 31 de março compromete e diz claramente de que lado estão as Forças Armadas. Do lado da tortura, do assassinato, do rompimento com a democracia, do desrespeito à Constituição. Eu não tenho dúvida disso. Mas apesar de tudo eu persevero. Apesar de tudo a gente continua. Porque esta lambança tem um fim. O macaco que está na loja de louças quebrando tudo. Os gorilas que estão brincando, se divertindo, destruindo o país. Isso terá fim. Isso terá fim, é natural. Não sei quanto tempo dura, mas isso terá fim. E até lá, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.